Meus irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Proprietário do veículo Fiat Uno preto, placas D de dado XH 8707, placa de Guarulhos. Os vidros parece que estão abertos. Teus servos já clamamos com humilde coração. Teu Espírito vem derrama coração, e no crente que a te clama, vem confirma a petição. Deixa o fogo do Espírito se nos corações arder, para que tudo que é finito jamais possa se reter. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração, e no crente que a te clama, vem confirma a petição. Ó Senhor, me purifica, tira o mal que está em mim, a minha alma santifica e me guarda até o fim. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração, e no crente que a te clama, vem confirma a petição. Dá-nos mais da tua graça e enche-nos do teu poder. No teu templo, ó Deus, se faça a tua voz se perceber. Teu Espírito vem derrama sobre cada coração, e no crente que a te clama, vem confirma a petição. Dá-nos dons do teu Espírito, faz milagres, ó Senhor, para que tudo que tens dito cumpra-se, meu Redentor. Dou-te graça, Rei da glória, pois ouviste a petição. Belos hinos de vitória, mas tu deste ao coração. Glória a Deus. Meus amados, nós agradecemos a Deus pelo privilégio que temos de poder estar nesta manhã, e aproveitando o feriado, com certeza muitos que não têm condições de vir da primeira segunda-feira do mês, hoje é uma boa oportunidade de estarem aqui, e com certeza estarão desfrutando de um dia abençoado, de um dia edificante para o nosso ministério. Abra o teu coração, desfrute da presença de Deus, receba tudo quanto Deus tem para o teu coração, para os nossos corações durante este dia. Glória a Deus. Queremos com alegria apresentar nosso querido irmão presbítero João Ribeiro de Souza Filho. Ele serve ao Senhor na nossa igreja ali em Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro. Onde está irmão João, por gentileza? À nossa esquerda ali está nosso amado irmão, e alguns irmãos que vieram lá de Duque de Caxias, por gentileza, onde estão os irmãos? Fiquem em pé, por favor. Ali, caravana bonita, glória a Deus. Pastor Ezequiel. Lá está o Ezequiel, bom revê-los, maravilha. Sintam-se bem em nosso meio. Muito obrigado, pode tomar o assento. Queremos com muita alegria também apresentar Pastor Polini. Pastor Polini é bem conhecido de todos nós, é uma das colunas do ministério da nossa igreja ali no estado do Paraná, dirigindo a igreja de Ponta Grossa. O pastor presidente ali tem uma história na nossa igreja, e é sempre muito bom ter conosco o pastor Polini.
nos visitando aqui, participando conosco dessa reunião. Os irmãos querem receber pastor Polínio, os irmãos que vieram do Duque de Caxias, com bem-vindos entre nós, amém? Amém. São bem-vindos em nome de Jesus, pastor. Obrigado. Assim, em pé como estamos, nós vamos receber pastor Roberto, que estará entregando o ensino da palavra de Deus. Na escola bíblica, vários pastores nos mandaram apostila, os irmãos que têm a apostila da escola bíblica, viram ali que alguns daqueles pastores não puderam estar aqui, não puderam ministrar, embora estando aqui, não puderam ministrar, devido a uma reacomodação de agenda, os visitantes que chegaram aqui, e nós agradecemos a compreensão dos irmãos, e na medida do possível, nós vamos pedir para que esses irmãos que não falaram da escola bíblica, falem durante as primeiras segunda-feira do mês, nos trazendo aquilo que eles colocaram na apostila. O irmão Roberto foi um dos professores que também mandaram sua apostila, mas não pôde falar. Nós vamos ouvir então nesta manhã. Com muito prazer, que saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Poder sentar. Deus abençoe o pastor José Wellington Bezerra da Costa, presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, ao pastor José Wellington da Costa Júnior, um dos nossos pastores presidentes também, os vice-presidentes. Deus abençoe a todos os pastores de campo e pastores setoriais. Amados irmãos, convido a todos, mesmo sentados, para lermos a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1. Livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1. Assim diz a palavra do Senhor: no princípio criou Deus os céus e a terra. Toda a igreja pode repetir, por favor, todos os pastores. Amém. Amados irmãos, a Bíblia Sagrada tem pelo menos 3 Gênesis na Bíblia. O Gênesis da criação, que é Gênesis 1:1, o Gênesis do Evangelho, que está em Marcos 1:1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, e o Gênesis do Logos, ou do Cristo, ou do Filho de Deus, que está em João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Portanto, temos o Gênesis da criação, o Gênesis do Evangelho e o Gênesis do Verbo. Calvino disse que a Bíblia é a escola do Espírito Santo. Por quê? Porque você pode estudar teologia, exegese, hermenêutica, filosofia, história, literatura, ciência, mas a verdadeira revelação da palavra de Deus é dada pelo Espírito Santo, que a inspirou. É o Espírito que revela a palavra, é o Espírito Santo que revela o sentido exato da Escritura, e não apenas as nossas capacidades cognitivas, mentais, intelectuais, culturais. Nós cremos que é o Espírito Santo que fala, é o Espírito Santo que revela, é o Espírito Santo que ensina, e o Espírito Santo vai nos mostrar hoje, no livro de Gênesis, Cristo, no livro de Gênesis, Cristo em Gênesis 1:1, Cristo em Gênesis 1:1. É lido também na 1 de Coríntios 2:11 a seguir, que é o Espírito Santo a fonte da revelação de Deus, a fonte de toda a revelação. Mas quando nós estudamos o livro do Gênesis, que fala da criação, e o livro do Apocalipse, que fala da consumação de todas as coisas e a renovação de todas as coisas, nós ficamos a perguntar, especialmente ao estudarmos a doutrina de Cristo, que é conhecida como Cristologia, como é que nós vamos entender tudo que aconteceu na eternidade, antes de Deus criar o universo, antes de Deus criar todas as coisas, uma vez que nós não temos muitas informações na Bíblia para percebermos e conhecermos essas verdades eternas. Mas estudando o Evangelho de João, eu pude perceber pelo menos 3 verdades eternas da Cristologia, 3 coisas que aconteceram antes de Deus ter criado
todas as coisas, de Deus ter criado o universo, de Deus ter criado a natureza, ter criado a física, criado todas as coisas. E a primeira está no Evangelho segundo João, capítulo 16, verso 27. Porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado, e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. A primeira verdade sobre Cristo concernente à eternidade é que o Filho é da mesma natureza do Pai, ou seja, o Filho possui a mesma natureza, a mesma essência, as mesmas qualidades ou características ou atributos do Pai. Sendo assim, o Pai está em perfeita harmonia, em comunhão com o Filho. Então isto aqui é uma revelação da eternidade. Antes de Deus criar todas as coisas, o Filho estava no Pai e o Pai estava no Filho. Quando lemos o Evangelho de João, capítulos 14, 15, 16 e 17, nós vamos perceber isso perfeitamente. Então a primeira verdade é que o Filho procede do Pai, e o Pai é antes de todas as coisas. Não é que o Filho foi criado, prototócos, é que o Filho foi gerado, porque o Filho é da mesma natureza do Pai. Mas nós temos aqui mais duas verdades e que podem nos fornecer ensinamentos gloriosos. Uma vez que sabemos que Cristo é Criador de todas as coisas, nós vamos perceber isso em Colossenses capítulo 1, do 15 ao 20, no Gênesis 1, nós vamos perceber isso. Então nós temos que verificar aqui pelo menos duas verdades no Evangelho segundo São João. Duas verdades sobre Cristo. A primeira verdade é sobre a glória de Cristo. João 17, 4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Antes que houvesse mundo. Nós não temos muitas coisas, muitos ensinamentos na cristologia sobre a glória de Cristo junto do Pai, a glória de Cristo na eternidade. Ele diz aqui: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que o mundo existisse. Qual seria essa glória? A glória do Filho. A glória do Filho, obviamente, é a mesma glória do Pai, é a glória do Filho. Então a glória do Filho pode ser a beleza do Filho, a glória do Filho pode ser a exaltação do Filho, pode ser a sabedoria do Filho, pode ser o conhecimento do Filho, pode ser a santidade do Filho, pode ser a realeza do Filho, pode ser a perfeita harmonia do Filho com o Pai, pode ser todos aqueles atributos do Filho na sua pré-existência, pode ser muito mais do que isso. Uma coisa que sabemos é que o Filho, ele possuía, ele estava com a mesma glória do Pai, é a mesma glória do Filho. Então ele disse: eu te glorifiquei na terra, consumaste a obra que me confiastes para fazer, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então antes que Deus ter criado o mundo, antes de Deus ter criado o universo, Deus ter criado todas as coisas, então nós não temos aqui o silêncio de Deus, nós temos aqui o mistério de Deus, que é Cristo, nós temos aqui a glória de Cristo, nós temos aqui o poder de Cristo, nós temos aqui a beleza de Cristo, nós temos aqui o poder de Cristo, nós temos aqui a sabedoria de Cristo. A sabedoria de Cristo, porque isso vai refutar aquelas teorias cristológicas que querem insistir na heresia de dizer que Cristo foi criado por Deus, porque aqui está dizendo que Cristo, ele possuía uma glória junto do Pai antes que houvesse mundo, porque Jesus, que é o Filho, tanto o Filho quanto o Pai tem a mesma natureza. Então nós imaginamos, irmãos, porque ele disse que saiu do Pai,
e ele saiu do Pai, e esse sair do Pai é o sair da glória, esse sair da glória é o sair da natureza do Pai, esse sair da natureza do Pai é sair do poder do Pai, é sair da sabedoria do Pai, é sair da eternidade do Pai, e ele veio e se fez carne. Então isso é muito glorioso. Então nós sabemos que não existe um Deus solitário na eternidade, mas um Deus que se relaciona com o Filho, um Deus que se glorifica com o Filho, um Deus que se glorifica com o Filho, um Pai que se relaciona com o Filho. Então Deus na eternidade é um Deus que tem comunhão com o Filho. Temos uma outra revelação também, está no Evangelho de João, capítulo 17 também, e o verso 24. Já que temos o Filho saiu do Pai. Em segundo lugar, o Filho possuía a glória com o Pai, ou estava na glória com o Pai. Em terceiro lugar, nós temos a alegria, o amor do Pai pelo Filho. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Então a terceira revelação aqui é o amor do Pai pelo Filho. O amor do Pai pelo Filho é a alegria do Pai pelo Filho, é a satisfação do Pai pelo Filho, é o agradecimento do Pai pelo Filho, é a gentileza do Pai pelo Filho, é a acolhida do Pai pelo Filho, é a alegria, o gozo do Pai pelo Filho, é o amor do Pai pelo Filho. Então Deus ama o Filho não na história, na criação, mas Deus ama o Filho antes da criação. É por isso que a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. O verbo está no passado, porque quando Deus ama o Filho, Deus não ama o Filho apenas na encarnação, ou na crucificação, ou na ressurreição. Deus ama o Filho desde a eternidade. Porque me amastes antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Então vejam que nós temos aqui três verdades eternas sobre Cristo. A primeira, o Filho saiu do Pai. A segunda, a glória do Filho com o Pai. E a terceira, o amor do Pai pelo Filho. Agora vejamos, o livro de Gênesis abunda em muitos tipos interessantes e instrutivos de Cristo e de sua obra, e nós vamos ver isso aqui. O livro do Gênesis é cristológico. Todas as revelações que queremos saber sobre Cristo no Novo Testamento, nós vamos encontrar no livro de Gênesis. É um Salvador destinado a derrotar a Satanás. Gênesis 3:15 é a bendita semente. Um Salvador destinado a abençoar todas as famílias da terra. Gênesis 12:3. Um Salvador destinado a tirar os pecados do mundo. Gênesis 22. E por último, um Salvador para Israel. Gênesis 49:10-11. Mas irmãos, nós temos aqui as revelações de Cristo no Gênesis 1:1. E vamos comparar já com Colossenses 1:15-20. Vamos ver então o que diz Gênesis 1:1. O texto diz assim, em hebraico: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Vamos todos repetir? No princípio criou Deus os céus e a terra. É interessante nós observarmos aqui que nós temos aqui uma preposição, que é B. O hebraico possui três preposições, mas a palavra-chave aqui é reshit. É reshit, que significa origem, princípio, cabeça, ação, energia, força, movimento, preeminência, primogênito, primazia. Nós vamos encontrar isso em Colossenses capítulo 1. Então veja que o bará, que é o criar, no princípio Deus criou. Isso quer dizer o embrião, o ovo que se rompe, semente que se multiplica.
E na tradução, no princípio Deus separou o céu da terra. Então veja, irmãos, que nós vamos perceber aqui Cristo no livro de Gênesis. O estudo, por exemplo, de Gênesis 1:1, nós temos no hebraico 3 partículas ou preposições, que é o bet, o kaf e o lamed, são 3. E todas as vezes que aparece uma preposição em hebraico, ela tem que estar com uma palavra. É por isso que nós temos no princípio, ou seja, bereshit, no princípio. Então a preposição be, ela pode ser traduzida pelo ou no, então seria pelo princípio, ou no princípio, ou para o princípio, ou através do princípio. Então vejamos isso em Colossenses 1:15-20. Abra sua Bíblia, por favor. Colossenses 1:15-20. Então temos as preposições porque nele, por ele e para ele. Já que reshit é cabeça, princípio, primogênito, preeminência ou primazia. Esses são os significados que Paulo usa e que são correspondentes à língua hebraica do Gênesis 1:1. Então é cabeça, princípio, primogênito, preeminência e primazia. Então, reshit quer dizer o quê? Cabeça. Então, na cabeça, Deus criou os céus e a terra. Ou, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Ou, primeiro, Deus criou os céus e a terra. No primogênito, Deus criou os céus e a terra. Na primazia, Deus criou os céus e a terra. Então, veja que significa cabeça, cabeça. Então, veja que esses textos, isso é interessante porque lança à luz a revelação. Esse texto lança à luz da revelação. Então, veja que Reshi encerra na sua genealogia semântica, fonética, universal, todas as ideias. E nós vamos ver isso na Bíblia. Então, no princípio quer dizer cabeça, princípio, origem, ação, movimento, energia, ver, reinar, luzir, brilhar e os elementos primordiais da natureza. E nós vamos ver isso Paulo explicando. Vejam que o autor da carta aos Hebreus, ele faz uma interpretação cristológica do Antigo Testamento. Tiago também vai fazer isso em alguns pontos. Paulo vai fazer isso em Gálatas, quando ele faz uma interpretação cristológica da lei, usando o Antigo Testamento. Paulo vai fazer isso também na sua carta aos Romanos. E em Colossenses capítulo 1, Paulo, mais uma vez, ele faz uma interpretação teológica do Antigo Testamento, mostrando no Novo Testamento, em Colossenses, que Cristo está na criação, que Cristo é o fundamento de todas as coisas. Quantos podem glorificar ao nome de Jesus? Então, irmãos, os evangelistas, particularmente Marcos, fala sobre o Gênesis do Evangelho, no princípio do Evangelho de Jesus Cristo, ou seja, no bereshit do Evangelho de Jesus Cristo. E João também, no princípio era o verbo, ou seja, no bereshit era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, o verbo era Deus. Então nós podemos também traduzir assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio era o Filho, e o Filho estava com Deus, e o Filho era Deus. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio era o Cristo, e o Cristo estava com Deus, e o Cristo era Deus. No princípio era o bereshit, e o bereshit estava com Deus, e o bereshit era Deus. Então Jesus Cristo, como Filho de Deus, ele também é Deus por excelência. É Deus por excelência. Então veja a superioridade de Cristo na Bíblia. Em Colossenses 1:15-20. Ele é cabeça do corpo, que é a igreja. Então Cristo é a cabeça da igreja. Na hierarquia eclesiástica, eclesiológica, Cristo é o chefe da igreja. Cristo é o Senhor da igreja. Cristo é o dono da igreja. Cristo é o proprietário da igreja. Cristo é o Deus da igreja.
Cristo é o Salvador da igreja. Quantos podem glorificar esse Cristo glorioso? Então Cristo é a cabeça do corpo da igreja. Em segundo, Ele é o princípio e o primogênito entre os mortos. Por quê? Por causa da sua ressurreição. O fundamento principal da doutrina do arrebatamento da igreja é a ressurreição de Jesus Cristo. É a ressurreição de Jesus Cristo que vai garantir à igreja no arrebatamento a ressurreição dos corpos e a glorificação dos corpos. O mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo é o mesmo poder que é o Espírito Santo, que ressuscitará e transformará os nossos corpos em corpos incorruptíveis, em corpos gloriosos, naquele glorioso dia. Aleluia! Paulo também diz que ele possui absoluta preeminência, ou seja, ele é Senhor. É um termo que Paulo usa, Kyrios. Ele é Senhor, ele é o chefe, Ele é soberano, Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. E uma outra coisa que Paulo usa dizendo que toda plenitude, pleroma, habita nele, toda divindade habita nele, porque o verbo se fez carne. Jesus é Deus, o Filho de Deus é Deus. Um dos credos mais antigos da igreja diz: Deus de Deus, porque é Deus. Deus de Deus, porque é Deus. É por isso que a igreja Assembleia de Deus, nós não temos ícones ou pinturas religiosas e nem ídolos ou imagem de escultura, porque o nosso Deus é Espírito vivificante. O nosso Deus é Espírito glorioso e nós adoramos a Deus em Espírito e em verdade. Quantos estão aqui para adorar esse Cristo, esse Deus glorioso? Aleluia! Então veja em Colossenses capítulo 1, abra por favor a sua Bíblia, vamos ver em Colossenses 1, Colossenses 1, Colossenses 1, nós vamos ler do verso 13 ao 20, vejamos algumas notas cristológicas de Colossenses 1, 13 a 20, comparando essas notas com Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então veja, mais interessante aqui, no versos 12 e 13, temos assim: dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele quem? O Pai. Ele, o Pai. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então Paulo aqui começa com uma grande revelação. Ele diz que o Pai das luzes, o Pai da glória, o Pai da criação, o Pai da eternidade, o Pai de todas as coisas, nos libertou do império das trevas, das forças das potestades do ar. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Sabe o que significa isso? Deus mudou o seu endereço espiritual. Você foi transportado, você foi retirado, você foi sacado, você foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Agora você é salvo, agora você pode ser batizado com o Espírito Santo, agora você pode receber dons espirituais, agora você pode glorificar ao Senhor Jesus Cristo, agora você pode ser um pregador do Evangelho, porque Ele mudou a agenda da sua vida. Quantos aqui estão no reino do Filho do seu amor? No reino do Filho do seu amor? No reino do Filho do seu amor? E no verso 14, Paulo vai continuar: no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Porque a cruz é a base do nosso cristianismo. A cruz é a base da nossa eclesiologia. A cruz é a base do nosso ministério.
É importante que todo pregador tenha ciência disso. Não existe ministério sem cruz. Não existe igreja sem cruz. Não existe avivamento sem cruz. Não existe espiritualidade sem cruz. Não existe evangelho sem cruz. Não existe Bíblia sem cruz. Não existe o poder de Deus sem cruz. A cruz é a equação. A cruz é o fundamento. A cruz é o alicerce. A cruz é a revelação. A cruz é o poder de Deus. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. A verdade da redenção, a verdade da remissão dos pecados é primeiramente garantida pelo Pai, porque o Pai amou o Filho na eternidade. Em segundo lugar, é garantida pelo Filho, porque o Filho morreu na cruz e ressuscitou. Em terceiro e último lugar, ela é garantida pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que converte, é o Espírito Santo que renova, é o Espírito Santo que santifica, é o Espírito Santo que abençoa, é o Espírito Santo que regenera, é o Espírito Santo que guia, é o Espírito Santo que ilumina, é o Espírito Santo que dá sabedoria, e é o Espírito Santo que enche, é o Espírito Santo de Deus. Então Paulo vai continuar dizendo, no verso 15, ele vai dizer: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Primogênito, porque Bereshit no hebraico quer dizer também primogênito. Então Paulo faz uma leitura do Gênesis 1:1 e explica em Colossenses tudo isso para nós, dizendo que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque o Deus é invisível. Deus é invisível porque Deus não é matéria. Ele é invisível porque está na eternidade. Tudo que está na eternidade é invisível, e tudo que está na criação é visível. É por isso que Deus é invisível, porque Deus não está na matéria. Deus está na eternidade, mas Cristo se fez matéria e revela o Deus invisível na sua humanidade. Quantos podem glorificar a Deus por esta revelação? Então ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Então em relação a Deus, ele é a imagem eico do Deus invisível. É por isso que perguntaram a Jesus: mostra-nos o Pai. Ele disse: eu estou há tanto tempo convosco, porque o Filho revela o Pai. O Filho é a presença do Pai. O Filho é a glória do Pai. O Filho é o poder do Pai. O Filho é a revelação do Pai. Aleluia, Deus, glória a Deus. Aleluia. E Paulo vai continuar dizendo no verso 16: pois nele, outra preposição, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele, para ele e para ele. Então em relação à criação, nele é chamado de primogênito, que é prototóxo, ou seja, o primeiro gerado. Cristo não é o primeiro criado, é o primeiro gerado. É gerado porque ele sai do Pai, é gerado porque ele é eterno, é gerado porque ele é pré-existente, é gerado porque ele tem a mesma natureza do Pai, é gerado porque ele é tão glorioso quanto o Pai, é gerado porque ele é a presença do Pai, é gerado porque ele é o resplendor da glória do Deus invisível, que é o Pai, é gerado porque ele tem os mesmos atributos incomunicáveis e comunicáveis do Pai, é gerado porque ele sai da eternidade e entra no tempo e espaço. Ele morre na cruz do Calvário, ressuscita no terceiro dia, ele está à destra do Pai na eternidade, intercedendo pela igreja. Em breve ele voltará e nós estaremos para sempre com ele na eternidade. Então é por isso que ele diz que ele é o prototóxicos, ele é o primeiro gerado, mas não é o criado. Então em relação à criação, diz que ele é o primogênito, porque Deus cria todas as coisas através do verbo.
Deus cria todas as coisas através do Bereshit, através do Filho, através do Logos. Essa teoria que o universo surgiu do nada, isso é anticientífico, antiteológico e antifilosófico, porque o Cristo não é o nada, o Filho não é o nada, pelo contrário, Ele é o pleroma, Ele é o poder, Ele é a glória, Ele é a divindade, Ele é a sabedoria, Ele é a certeza de todas as coisas. Então no Cristo, no Filho, no Logos, no Verbo, no Bereshit, Deus criou todas as coisas. Deus criou todas as coisas, e Ele continua dizendo, veja isso aqui, como isso é interessante no verso 16, diz o texto, que Ele criou todas as coisas nos céus. Irmãos, o Gênesis 1:1 tem 5 estudos: o estudo de Cristo, que é o Bereshit, o estudo da criação, que é o verbo bará, o estudo dos céus e o estudo da terra. Nós só estamos estudando aqui o estudo de Cristo. Então nesse estudo de Cristo é interessante nós observarmos, como disse aqui o apóstolo Paulo, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus, tanto o céu físico quanto o céu espiritual. Só para os irmãos terem uma ideia, a nossa Via Láctea tem pelo menos 400 trilhões de estrelas. 400 trilhões de estrelas. Segundo a astrofísica, existe mais de 10 trilhões de galáxias. Mas a Bíblia está dizendo aqui que Ele criou todas as coisas nos céus, tanto o céu físico, material, quanto o céu espiritual. E o céu espiritual, nós não sabemos, nós só acreditamos que o céu onde Deus habita existe. O céu onde Deus habita é glorioso. O céu onde Deus habita é maravilhoso. E é para lá que a igreja está indo. E diz também que Ele criou todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis. Então, para nós termos uma ideia, Paulo vai dizer também que Cristo, o Filho de Deus, Ele é o Criador de todas as hortes angelicais. Os anjos, os serafins, os querubins, os arcanjos, Cristo criou todos eles. Paulo vai dizendo o seguinte: sejam tronos ou reinos, sejam soberanias, principados, potestades, ou seja, Cristo é o Criador de todas as coisas. É por isso que a Assembleia de Deus não adora anjos, porque os anjos foram criados por Cristo. Nós estamos aqui para adorar o Criador e não a criatura. Estamos aqui para adorar o Criador de todas as coisas. Então Ele criou todas as coisas, as invisíveis e as visíveis. Então tudo que você vê, Deus criou. Tudo que você conhece, o Filho criou. E aquilo que nós não conhecemos, além dos anjos criados por Deus, existem milhares e milhares de revelações nos céus, entre os céus e a terra, e Cristo é o Criador de todas as coisas, aleluia. Ele é o Criador de todas as coisas. Veja o verso 17. Então, no 16, um instrumento pelo qual a criação veio a existir, diz o texto, por Ele, ou através dele, ou por intermédio dele. Então Cristo é a causa, é o fundamento da criação, E eu vejo aí os evolucionistas e criacionistas brigando, e a verdade está aqui: Cristo é o Criador, Cristo é a revelação de Deus para todas as coisas. Verso 17, diz também que é para Ele, ou seja, é o alvo da criação, para Ele, ou seja, é para a glória dEle. Tudo é para a glória de Cristo. O nosso ministério é para a glória de Cristo. A nossa igreja é para a glória de Cristo. A nossa família é para a glória de Cristo. O Brasil é para a glória de Cristo. A América Latina é para a glória de Cristo. O planeta Terra é para a glória de Cristo. O universo é para a glória de Cristo. A eternidade é para a glória de Cristo. Quantos estão aqui para glorificar esse Cristo de Deus? E Paulo continua dizendo que por Ele, ou seja, Ele é o sustentador de todas as coisas. Ele diz, Ele é antes de todas as coisas. Ele é antes, porque Ele é o sustentador. Nele tudo subsiste. Sabe o que é que mantém a criação? O que é que mantém a criação?
Não são as leis da física, é o Criador. Não são as constâncias da física, é o Criador. O Criador sustenta tudo pela força do seu poder. Sabe por que você está vivo? Por causa do Criador. Sabe por que você é pastor? Por causa do Criador. Sabe por que você é batizado com o Espírito Santo? Por causa do Criador. Sabe por que você está aqui hoje? Por causa do Criador. Sabe por que você é salvo? Por causa do Criador. Sabe por que você vai para a eternidade? Por causa do Criador. E quantos estão aqui por causa do Criador? Levante a sua mão e dê glória a esse Criador glorioso. Então ele é sustentador. E o verso 18, em relação à igreja, quer fale, ele é a cabeça do corpo. Irmãos, nós não somos proprietários de igreja, porque ele é a cabeça. Jesus é a cabeça da igreja. Então se você achava que era dono da sua igreja, não é, porque ele é a cabeça da igreja. A igreja é dele, você é dele, o ministério é dele, a convenção é dele, tudo é dele, porque ele é o Criador, aleluia. E o verso 18 diz também, em relação ao princípio, rearquê da nova criação. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio. Outro significado de Bereshit, princípio. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter primazia. Outro significado de Bereshit. Então, Bereshit quer dizer princípio, primogênito e primazia. Primazia. Então ele é o quê? Para em todas as coisas ter a primazia, aquele que é preeminente, ou seja, que apresenta um propósito. Então o nosso Deus é um Deus de propósito, o nosso Deus é um Deus de objetividade, o nosso Deus é um Deus de realização, o nosso Deus tem um propósito. E qual é o propósito da criação, senão glorificar ao Filho de Deus? O propósito da igreja é glorificar ao Filho de Deus. O propósito do nosso ministério é glorificar o Filho de Deus. O propósito da nossa existência é glorificar o Filho de Deus, aleluia. E quantos estão aqui para glorificar o Filho de Deus? Meus irmãos, já estamos encerrando. Verso 19 diz, o verso 19: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude residisse nele. Ou seja, o Salvador todo suficiente é usado repetidamente para falar da vontade e prazer de Deus. Plenitude, que significa encher completamente. Jesus é a obra completa de Deus. A igreja não tem que criar uma nova obra, uma nova revelação, um novo evangelho, uma nova igreja. Não, porque Cristo é a revelação exata e definitiva de Deus. Jesus é a revelação exata e definitiva de Deus. O texto diz o quê? Eu vou ler de novo. O texto diz assim: porque em todas as coisas, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, ou seja, encher completamente. A cruz é a revelação máxima de Deus. Na cruz nós temos a redenção. Na ressurreição nós temos a esperança de vida eterna, de ressurreição e de incorruptibilidade, imortalidade e eternidade. E no verso 20, veja o verso 20: e por ele, o verso 20 diz assim: que havendo feito a paz pelo seu sangue, ou pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então veja que aqui é o meio da reconciliação. O meio, e a palavra é catalasso, ou seja, trocar, cambiar. Falando de pessoas, significa mudar de inimizade para amizade. Reconciliar, ou seja, uma palavra intensa que significa reconciliar completamente. Significa efetuar uma alteração. Alteração, aquele que sofreu na cruz, cuja morte faz a paz. Então veja que Paulo
Paulo termina dizendo: e que havendo feito a paz pelo seu sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse todas as coisas consigo mesmo, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Portanto, irmão, nós só temos 3 capítulos na Bíblia: o capítulo da criação, o capítulo da queda e o capítulo da redenção. No capítulo da criação, o Filho é o Criador com o Pai. No capítulo da queda, o Filho se faz carne, morre na cruz, ressuscita e nos garante a salvação. No capítulo da restauração, a Bíblia diz que haverá novos céus e nova terra. Então Cristo não morreu na cruz apenas para salvar a humanidade. Ele morreu na cruz para reconciliar toda a criação. Ele morreu na cruz para restaurar todas as coisas que é nos céus e na terra. E Ele restaura todas as coisas pelo poder do seu nome, pelo poder do seu sangue vestido na cruz. É por isso que hoje você é salvo. É por isso que hoje você tem ministério. Porque nós estamos aqui para glorificar a Deus no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Estamos aqui e nesta manhã eu quero lhe dizer uma coisa: você não está só. O Pai está contigo, o Filho está contigo, o Espírito Santo está contigo. Esta igreja é mais que vencedora. O seu ministério é vencedor. A sua igreja é vencedora. A sua família é vencedora. Por quê? Porque o Pai venceu, o Filho venceu, o Espírito Santo venceu, a cruz venceu por todos nós. Aleluia! Quantos podem glorificar o nome de Jesus Cristo? Então, no Cristo Deus criou os céus e a terra. No Verbo Deus criou os céus e a terra. No Logos Deus criou os céus e a terra. Ele cria, houve a queda, mas Ele também restaura, porque Ele é o Senhor da glória. Deus abençoe a todos os irmãos. Deus abençoe ao pastor José Wellington Bezerra da Costa. Amém. E ao pastor José Wellington Costa Júnior. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Meus queridos, a paz do Senhor para todos. Estamos gratos a Deus por esta primeira aula, Cristologia.